Aleluia, aleluia, aleluia. Nosso Deus, Jesus Cristo, ressuscitou para a nossa felicidade, como disse, aleluia. Povo de Deus, irmãos e irmãs, é grande a nossa alegria. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Os efeitos da ressurreição do Cristo devem e precisam acontecer em nossas vidas. Por isso hoje nós queremos pensar, refletir sobre a ressurreição do Senhor. Nós queremos relembrar e procurar conhecer toda essa riqueza, essa mística. A ressurreição do Senhor precisa de ser mais entendida, para ser valorizada, para que ela possa fazer parte da nossa história também. Afinal, nós somos resgatados. Cristo é redentor, porque na ressurreição Ele nos resgatou, Ele nos trouxe vida nova. O que passou, passou. Importa agora é viver a graça, né? Experimentar Deus em nossa vida vitoriosos, como Cristo foi vitorioso. Nos domingos deste tempo agora, tempo da Páscoa, os evangelhos, as leituras, toda a liturgia vai nos fazer pensar nisto, nesta presença benfazeja, importante de Jesus em nossa vida, em nossos projetos, em nossos momentos de dificuldades, mas também nos nossos momentos de alegrias, né? Isso vai acontecer até na festa de Pentecostes, que vai acontecer este ano, no dia 15 de maio, né? Quando nós receberemos o Espírito Santo, né? Ele que, é claro, já está conosco, mas de forma festiva estaremos celebrando. Então vamos pensar neste tempo da Páscoa até Pentecostes. Tempo de apreciarmos, de entendermos o que Jesus quer nos falar. E sobretudo, para Ele nos motivar. É bom que nós deixemos que o Evangelho entre em nossa vida, entre em nossa fé. Não é à toa que nós lemos a palavra de Deus todos os dias, ou que nós escutemos a palavra de Deus na missa, na celebração da palavra. É Deus que fala. Liturgicamente falando, a leitura, a proclamação do Evangelho na missa, é Jesus que torna a nos falar, né? E é bonito quando a gente se aprecia os detalhes do Evangelho e fica mais rico, ele penetra mais em nossa vida. Portanto, nós queremos pensar na Páscoa hoje. Páscoa é passagem, uma cultura antiga, lá do Antigo Testamento. Naquele tempo nós sabemos que o povo israelita, isso 1800, 1600, 1500 anos antes de Cristo, viveram várias experiências, sempre alimentados, animados pelo Deus Javé, e aqui na terra conduzidos por Moisés, né, e por Arão. Como é bonito essas passagens do povo israelita, essas experiências que eles viveram. Sofreram tanto lá no Egito que criou-se entre eles o costume de celebrar essa festa. Interessante que eles usavam ervas amargas, pão sem fermento, ervas amargas. Por que pão sem fermento? Porque foi muito de repente, as lutas deles, as caminhadas deles eram em curtos prazos. Naquele tempo não dava tempo de fermentar, não. O fermento demorava muitos dias para ser fermento, então usava-se pão sem fermento, ervas amargas, para não lembrar do passado. Quando a gente mastiga uma erva amarga, uma folha amarga, fica com a boca amarga há muito tempo. Então eles tinham esses costumes. Só detalhezinho para você entender o que era a Páscoa dos israelitas, né? Mas eles festejavam a saída do Egito
e a ida para a terra onde havia o leite e o mel, que é Canaã. Então, saíram de uma vida difícil, de sofrimento, de opressão, para uma vida de alegria, que foi Canaã, né? Então, eles celebravam isso no caminho. Jesus quis celebrar uma nova Páscoa, só que agora é uma Páscoa tendo Deus como fundamento, tendo Jesus como fundamento, como centralidade da Páscoa. Então Jesus é a nossa definitiva Páscoa, traz para todos nós a definitiva Páscoa, até nos levar à plenitude, que é lá no céu. Deus nos espera lá no céu. É bonito no Evangelho de São João, capítulo 14, de 1 a 8. Jesus vai falar sobre isso. Lá está o final dessa caminhada nossa, né? Quando Jesus nos recebe. Então a nossa Páscoa perpassa todos esses tempos. Ela nos dá vida. Jesus nos dá vida desde o dia que nós nascemos até o dia em que nós estejamos com Ele eterna e definitivamente. E nesse tempo acontece a passagem, né? Passamos de uma vida de dificuldades, de sofrimentos, para uma vida de alegrias. É interessante observar que essa Páscoa de Jesus só produz os efeitos na medida em que a pessoa aceita essa proposta de Jesus. Aquela pessoa que está tendo uma dificuldade, que está tendo uma dificuldade que ele pode superar, né? Por exemplo, só para exemplificar, a pessoa que tem um vício, e este vício está matando a pessoa, está tirando a vida dele, está dificultando, está trazendo sofrimentos, transtornos. Aí ele se liberta, entenderam? Está aí um exemplo de paz, de libertação. É claro que houve a participação de Deus, mas também da pessoa, do ser humano. É claro que a Páscoa ela acontece de diversas formas, não é só nesses casos extremistas, não. Em pequenos gestos também, no relacionamento familiar, né? No trabalho, da comunidade de fé aí na sua igreja, na prática, na vivência da sua fé aí na igreja. Quando o perdão acontece, quando a fraternidade acontece, quando a partilha acontece, também é Páscoa. Partilha também é Páscoa. Quando eu participo da dificuldade, quando eu partilho do meu irmão, quando eu partilho um pouco do que Deus me deu com o irmão que está necessitado, que está precisando. Tem uma história muito bonita, nós temos, não é tão grande, mas eu vou contar uma história muito interessante. Um dia, dois amigos passaram por uma experiência sofrida. A mulher de um deles adoeceu e gastou muito dinheiro, teve que fazer tratamento e tal. O amigo que continuou trabalhando, viu aquilo e ficou lá ajudando ele, participando, dava o dinheirinho que ele tinha também para o marido da mulher doente. Mas um dia ele viu que estava faltando comida na casa do casal da mulher doente. As latinhas estavam vazias e ele tinha um dinheirinho no bolso e foi num supermercado. Mas o dinheiro dele era tão pouco que ele começou a comprar meio quilo de uma coisa, 1 quilo de outra, 1 quilo de arroz, meio quilo de feijão, um pacotinho de macarrão, meio quilinho de café. E falava assim, não pode ter fome no mundo. Ele tinha aquela pessoa que tem mania de falar, de pensar alto, né? E tinha lá uma pessoa lá, um brincalhão lá perto, e falou assim, você quer acabar com a fome do mundo? Com meio quilo de arroz, com meio quilo de feijão, com essas coisinhas aí? Aí o amigo falou assim, é o que eu posso fazer. Isso é o que eu posso fazer. Já imaginaram se todas as pessoas do mundo fizessem um pouco para que o mundo fosse um mundo melhor, não só no sentido da alimentação, mas, por exemplo, na questão de saneamento, né? Neste tempo agora de dengue, se todo mundo tampasse as caixas d'água, eliminasse os reservatórios de água, para não dar dengue no povo.
Então é isso aí, também é ressurreição, né? A coisa mais bonita, é grande, mas nós não temos tanto tempo. Já falamos sobre os israelitas, né? E queremos falar agora também sobre o Evangelho de Jesus, em Lucas 4, quando ele fala que ele veio libertar aprisionados, ele veio dar a vista a quem não tinha, aos cegos, quando ele veio oferecer um ano de graça no Senhor. É a libertação proposta por Jesus. Jesus nos quer libertos. Por isso, na ressurreição do Senhor, acontece sim essa libertação. É profundamente teológico perceber que na ressurreição do Senhor acontece a libertação de todos os sofrimentos das pessoas, de todas as amarras, né? Repito, é preciso de que a pessoa perceba e queira isto, né? E a ressurreição do Senhor precisa acontecer em todos os lugares. Eu poderia começar pensando nas famílias. Quantas vezes nos relacionamentos dentro de casa está difícil, né? Está faltando diálogo, está faltando iniciativas para alcançar a harmonia. O nosso Deus é o Deus da paz, é o Deus da harmonia, é o Deus do diálogo entre pai e mãe, mãe e pai, entre filhos e pais, enfim, na família. É preciso acontecer que essa ressurreição do Senhor, como resultado da Semana Santa que nós celebramos, aconteça, né? Este tempo novo, tempo de harmonia, tempo de paz, sim. E neste pensamento sobre a ressurreição, né, nós queremos pensar nas dimensões pessoal e coletiva. Eu preciso, cada um de nós, precisamos de reconhecer que nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduo, enquanto uma pessoa, precisamos sim da ressurreição, de reconhecer a necessidade de uma nova vida. Mas também podemos pensar e devemos pensar nisso de forma coletiva. O Brasil está precisando de encontrar paz, está precisando de harmonia, o nosso país está precisando sim de harmonia. Ódio não nos leva a lugar nenhum, disputas rancorosas não nos leva a lugar nenhum. É claro que no universo político, às vezes as coisas são complicadas, há disputas, né? Há muitas disputas. Isso não é bom, porque aí perde o espaço da solidariedade, do senso humanitário. É preciso de colocar o homem, o ser humano, a criança em primeiro lugar. Depois vem as disputas, mas é preciso colocar o ser humano, a dignificação do ser humano como principal argumento, como fundamento. Isso é ressurreição. Quantos estão precisando dessa ressurreição, né? Nosso Brasil precisa sim buscar caminhos mais favoráveis, mais harmoniosos, mais cheios da vontade de Deus. É o reinado de Deus, é o reino de Deus que precisa de acontecer. Senão fica difícil, né? Irmãos, o assunto é apaixonante, mas eu quero deixar para cada um que está nos assistindo continuar pensando isso. Quando a ressurreição do Senhor é necessária, é importante, é aplicável em todos os setores, na família, no trabalho, nas escolas, no bairro, na vida pública, enfim, onde está precisando de que a vida seja realçada, seja melhorada, seja dignificada. Isso é ressurreição. Quarta-feira que vem eu te espero para continuarmos pensando
nas coisas de Deus, nas coisas dos homens, na ressurreição necessária para todos nós. Até lá, se Deus quiser.